Sejam muito bem-vindos a mais um Dudes Podcast. Hoje, nosso convidado especial é o Arthur Borelli. Ele tem uma história de vida muito interessante que você não pode perder. Eu falo interessante agora, mas deve ter sido muito difícil superar tudo o que ele superou. Arthur perdeu os pais muito cedo e foi criado pelo seu tio. Arthur começou a nadar com 12 anos de idade e, para facilitar a vida, ele nadava nado borboleta. Aos 16 anos de idade, ele teve que decidir continuar no esporte ou trabalhar para pagar as contas. Optou pelo trabalho. Trabalhou muito, muito estressante, ganhou peso, acho que ele chegou a pesar 104 quilos. E não dormia, e por ironia do destino, resolveu voltar ao esporte aos 25 anos de idade. E para facilitar de novo, ele resolveu fazer um Ironman, sem saber o que era o Ironman. Enfim, ele fez vários Ironman, Half Ironman, se classificou para o Mundial, fez Swim and Run na Suíça, fez maratonas e descobriu, através do esporte, uma forma de viver e recomeçar a sua vida do zero. Conheceu sua esposa no esporte. Eles estão construindo uma família linda. Parênteses, a esposa também é triatleta. Hoje, Arthur é sócio de uma empresa chamada Think Sports e trabalha com a NBA School no Brasil. Ele está expandindo para os países na América do Sul. Esse projeto já tem aproximadamente 12 mil crianças e adolescentes. Arthur é um exemplo de superação, seguido de superação. E por isso eu estou usando essa camisa, porque eu vou fazer um Half Ironman em sua homenagem. Bem-vindo, Arthur! Antes de mais nada, quero agradecer ao nosso patrocinador Authentic T-Shirt Company, empresa canadense que atua por enquanto no mercado dos Estados Unidos e do Canadá. Para quem estiver por aqui, aproveite o desconto, 25% na sua primeira compra através do promo code DUDES. Boa tarde, boa noite a todos. Hoje eu tenho um convidado especial, um cara que vive superando desafios, Arthur Borelli. Arthur, o microfone é seu. Imagina, Ailton, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu sempre gosto aí de contar um pouquinho da história, mas sempre num lado positivo, né? Não do lado dramaturgo que rola nesses contextos normalmente. Eu prefiro enxergar o lado bom dessa história, o copo meio cheio aí, para a gente poder entender o lado realmente que o esporte traz e que os aprendizados da vida trazem, né? Eu sempre brinco que se a gente olhar a nossa vida pessoal, nossa vida profissional e o esporte, eles se convergem o tempo todo, né? Eles são as mesmas atitudes, os mesmos cenários, e o esporte, de fato, foi minha grande história. Eu não gosto, eu vou tentar ser bem breve aqui, só no resumir, para não virar um monólogo, né? Para a gente bater um papo, acho que vai ser mais gostoso. Sim. Mas, resumidamente, é isso. Os desafios da minha vida pessoal foram muito grandes, quando muito cedo, né? Minha mãe saiu de casa muito cedo, meu pai era tudo que eu tinha e, de repente, com 12 anos, ele se foi também. Faleceu e aí tudo ali mudou a partir daquele momento, de 11 para 12 anos. Lá atrás, no início, eu ainda, por toda a onda que o Brasil faz como ninguém, né? Eu nasci sonhando em ser jogador de futebol. Meu pai era um apaixonado pelo Corinthians, doente pelo Corinthians, e ali tinha aquele cenário todo. Mas foi a natação que me encantou, né? E a natação eu comecei logo depois do falecimento do meu pai, por um impulso ali do meu tio, que foi quem me criou, enfim, o irmão dele. E ali eu passei a viver 3 esportes em intensidade máxima, né? A natação como praticante, e o tênis e o basquete como telespectador ali em especial, né? Meu tio é completamente apaixonado pelos 2 esportes, e ali eu vivi muito com ele esses 3 mundos, e nas suas diferentes visões, né? Eu falo muito do quanto o basquete é mágico, na sua mais ampla complexidade de jogo, o tênis na sua mais ampla complexidade mental e de jogo,
E a natação, por ser um negócio completamente maluco, né? Contar azulejo não é nada fácil, né? Então é um trabalho, é um mix de mental e tudo mais. Enfim, aí isso foi se desenvolvendo aí nos anos, mas eu tive que abandonar aí de uma forma bem precoce, em função dos desafios de vida, aí, trabalhar, etc. E depois ali, alguns anos depois, eu acabei voltando ao esporte, conheci esse tal de Ironman aí, foi uma loucura que eu fiz e a partir dali eu brinco, eu nunca mais fui normal, né? Porque minha primeira grande prova foi, assim, em distância, eu tinha corrido algumas provinhas de 5 e 10 quilômetros só, nadava ali meus 2, 3 milzinhos metros por dia, de vez em quando, e de repente eu me inscrevi no Ironman Full aqui do Brasil em 2013, e ali que eu fui de forma precoce, confesso, uma prova de altíssima complexidade, e dali também, depois de cruzar a linha de chegada, falei, todo ano eu vou fazer uma maluquice, e aí faço desde então. Mas se eu pudesse te interromper, quando você começou a fazer natação, você nadava o quê? Crawl, costas? O que você Cara, fazia? é isso que é engraçado, porque hoje olhando para trás, eu vejo que, de novo, né, os primeiros pontos acontecem ali, a gente não percebe, né, talvez a ingenuidade da idade, etc. Eu só nadava borboleta, então assim, Mas já é o mais complexo, né, já é o mais difícil, então eu só nadava os 50 e 100 borboleta, eu adorava isso, eu ia muito mal no estilo crawl, nunca gostei do peito, costas, eu nunca nadei em linha reta, mas o borboleta eu era bom, eu achava bonito, e eu tinha aquela história de que, poxa, eu queria ser diferente nos desafios, né? Todo mundo vai para os 50 livre, e eu queria ver um negócio. Eu tinha a questão da plasticidade, é verdade, mas eu tinha a questão da complexidade, que eu não percebia na época. E aí sempre nadei relativamente bem o borboleta, e o crawl eu sempre penei, assim. E depois da natação, você parou a natação e foi para o trabalho? Qual que foi o seu passo a passo disso? Eu fui ali até os 15 para 16 anos tentando ali, eu estava, de certa forma, conseguindo alguns índices, mas eu precisava trabalhar já com 15 para 16 anos, eu fui morar sozinho, né? Meu tio me dava suporte e tal, mas eu fui morar sozinho, então não dava mais condição de estudar, treinar e trabalhar, né? E meu primeiro emprego foi de vendedor de shopping, então foi a única opção que eu tinha com 15 anos, não tinha nem carteira de trabalho, fui trabalhar de favor no shopping. Então, ali eu tive que tomar essa decisão, que é muito triste ainda no Brasil, né? Você vê que você não pode ser atleta e estudar, né? É muito difícil. Então, a carreira vestibular e a pressão me levou para outro lado. E aí eu tive que abandonar e aí comecei a trabalhar, né? Com 15 ali, fui embora até voltar a fazer esporte ali com os meus 25 anos, 26 anos. 10 anos depois, talvez. E você voltou a treinar depois, quando já tinha 25 anos. Você começou a trabalhar com 15, ficou 10 anos trabalhando, trabalho estressante, aí resolveu. E como é que foi? Como é que você achou o esporte novamente após tantos anos de trabalho? Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Eu tava fazendo a conta que foi isso mesmo, com 26 anos, 27 anos. Eu tive até um direcionamento bacana de carreira, consegui crescer no shopping, depois fui para uma empresa de e-commerce e comecei a me especializar em marketing esportivo, em marketing digital. Fui para a área da faculdade mesmo de propaganda e marketing, aí minha carreira foi decolando por essa área. Mudei para São Paulo, eu sou de Ribeirão Preto, né? Cresci em Ribeirão Preto, vivi lá, enfim. E aí vim para São Paulo em 2008 e com aquele sonho, então, de ser um executivo de sucesso, né? Eu falava que era um menino do interior que sonhava botar o terno e gravata e ter sucesso corporativo. E isso me custou, na época, de novo, por ingenuidade, uma série de fatores ali, me custou caro a saúde, eu tive alguns problemas mais sérios de saúde, eu cheguei a pesar 102 quilos na época, e aí por alguns amigos que me viram ali numa situação mais complicada naquela fase, me incentivaram a voltar a nadar, e voltar a nadar para quem competia do jeito que eu competia era um negócio meio angustiante, né? Vou fazer uma aula de natação, não menosprezando, mas era angustiante. E ali eu conheci um cara que ia correr, e ele estava fazendo triatlon, aqui em São Paulo se treina, né, nas madrugadas aí, para fazer o pedal na USP, correr e tal.
E como eu tinha muita dificuldade de dormir, naquela época eu estava com o princípio de síndrome do pânico e tal, não dormia por nada, tinha minhas crises de ansiedade à noite. Pô, então, já que é para ficar acordado de madrugada, eu vou lá ver qual é que é desse negócio. E fui, comecei a correr, foi sofrido, né? Correr nunca é fácil, né? É uma modalidade difícil de começar, né? De encaixar. Eu falo que até hoje, com sei lá quantos milhares de quilômetros que eu tenho nas pernas já, os primeiros 5 minutos são os mesmos 5 minutos lá dos meus primeiros 500 metros corrido na vida. É sempre complicado. Mas ali eu comecei a ter um contato com o esporte de novo, de uma forma que o esporte começou a fazer parte da minha rotina de vida, não competitiva, que era a minha essência antes, mas muito mais para um momento de equilíbrio de vida, e que isso foi muito importante lá, foi fundamental, na verdade. Posso falar que o esporte me salvou mesmo ali. E depois fui, né, voltando a treinar e pegando gosto, e aí fui para os desafios que eu já entendia que seriam legais aí. Mas, Arthur, você, para mim, eu joguei basquete, né, joguei vôlei, depois joguei basquete, vivo no esporte desde a minha juventude. Você é um cara fora da curva, porque você passou 10 anos trabalhando, você ganhou peso, você bateu seus 25, 26 anos. Qualquer outra pessoa diria, é impossível voltar a fazer qualquer coisa, porque você já saiu, passou a fase do começar algo competitivo. Fazer academia é uma coisa. Eu estou dizendo, o nível que você chegou para a idade que você recomeçou é fascinante, porque você veio com 112 quilos, bebendo, super estressado, com síndrome do pânico. De repente, deu um clique e você achou, através do esporte, a luz que salvou sua vida. E começou a treinar, e começou a nadar. E você, quando voltou a nadar borboleta de novo, ou você resolveu facilitar um pouco a vida? Não. Não, borboleta não dava mais, não. Foi complicado. Eu voltei pro crawl mesmo. Mas é engraçado. E de fato, sim, não tem outra forma de definir. Eu sou grato ao esporte pela minha vida, pela minha família. Eu falo que a natação deu tudo na minha vida, né? A natação me deu uma oportunidade de viver a minha vida lá atrás, depois de perder meu pai, que era tudo que eu tinha. A natação me deu uma nova oportunidade de voltar a viver depois que eu tive essas questões de saúde, 10 anos depois, 10, 11 anos depois. Foi na natação, curiosamente, treinando para um Ironman, é verdade, mas foi na natação que eu conheci minha esposa e hoje tenho minha família construída e voltada a isso. E foi na natação também que eu tive o meu primeiro contato nesse mundo de escolas de esporte, que foi com o Gustavo Borges, meu ídolo quando novo, e meu ídolo até hoje, e que me deu a oportunidade de entender esse universo hoje que a minha empresa faz, do qual eu sou muito grato. Então, a natação para mim foi tudo. Agora, tem um ponto importante, né? Eu não tenho a menor vergonha de falar isso, aliás, eu tenho bastante orgulho de falar isso. Eu nunca fui o melhor da minha equipe, o bom, o cara, tal. Então eu sempre buscava as paradas mais complicadas, porque eu sabia que ali era mais importante sobreviver do que ganhar, né? Então o borboleta era assim, na época lá, você via o balizamento de uma prova de borboleta, tinha, sei lá, tinha 10 atletas, você olhava os 50 livros, tinha 200 atletas, ninguém queria nadar borboleta. Sem borboleta era um desastre, 200, então você já tinha medalha só de pular na água, quer dizer, só de chegar, né? Precisava chegar. E aí foi a mesma coisa na minha visão ali de voltar a nadar e ir para o triatlon, porque, cara, se você ter uma medalha de finisher é um negócio, não é que é emocionante, é mais que emocionante, é um negócio muito especial. E especialmente olhando o mercado americano, em especial os europeus também, enfim, o quanto eles valorizam, né, você ser finisher de um Ironman. Pô, eu olhava aquilo e falava, cara, será que eu vou conseguir fazer um negócio desse? Ah, cara, eu vou. Eu sempre pensava assim, né, um jeito pesado de falar, mas, cara, eu não morri até agora, eu não morro mais não, vamos embora, eu vou fazer, eu vou cruzar aquela linha de chegada. E assim foi. Depois você vai entendendo mais, né, com a maturidade toda, os outros, até como aproveitar melhor disso, usufruir melhor de toda essa vivência, seja da bagagem de treino, seja da própria experiência da prova.
E aí cada vez ficou mais mágico, né? Porque aí você começa a entender mais, você vivencia mais, fala, caraca, eu posso curtir tudo isso. E aí isso tudo vai criando corpo, né? Muito bacana esse olhar também. E aí, Arthur, uma coisa também que a gente bateu um papo rápido semana passada, que me chamou muito a atenção, foi nessa sua caminhada ao longo do esporte, dos seus desafios, você foi conhecendo gente, ícones que foram transformando. Você acha que você encontrou as pessoas certas no lugar certo, na hora certa? É exatamente isso. O meu convite, né? Assim, a ideia do Ironman foi um negócio, porque assim, eu treinava na época sozinho, né? Tipo, eu ia correr, o meu amigo ia correr, sei lá quantos quilômetros, eu ia atrás dele. Era um negócio maluco, completamente errado, né? Sem ter um treinador por perto, porque eu nem sabia o que eu queria, eu só tinha dificuldade de dormir. E aí, obviamente, que eu tive machuquei, uma primeira lesão, e aí me indicaram esse fisioterapeuta, na verdade, esse ortopedista, foi ortopedista, que fui fazer o exame lá tal, e conversando, tal. Ele falou, cara, acabei de fazer o Ironman, eu vou fazer o ano que vem. Eu falei, pô, Ironman? E o meu irmão sempre foi um cara que gostava de triatlon, eu não. Eu fui para natação, era futebol e natação. E aí, e o meu irmão sempre foi muito fã. Eu falei, pô, Ironman, aí eu fui ver, tá, e ele que me puxou, pô, vamos fazer o ano que vem, vamos, vou fazer. E aí chamei meu irmão, que sabia disso tal, entendia tudo, falou, você vai treinar com a pessoa tal, faz isso, liga para a pessoa tal, meu irmão mora no interior ainda. E aí eu falei, e o meu irmão não fazia esporte mais, meu irmão tinha sido muito bom em mountain bike, foi campeonato paulista, campeão paulista, um monte de coisa. E depois do falecimento do meu pai, ele também parou. E eu falei, ó, é o seguinte, eu vou fazer esse Ironman e se eu cruzar essa linha de chegada, você vai voltar a treinar também. Você vai criar vergonha na cara e vai treinar. E aí ele super me acompanhou, tal, no dia da prova ele estava lá em 2013 em Florianópolis, a gente fez e deu certo. E de fato, foram várias conexões, inclusive para entrar nesse mundo aqui também da empresa, também aconteceu dessa forma, e foi graças ao mundo do triatlon e não só do triatlon, né, mas é isso, é o ciclismo, tem os grupos, né, tem o grupo de triatleta, o grupo de ciclista, o grupo de maratonista, o grupo de nadadores que se juntam em 4 grupos e viram uma salada só. Mas foi sempre por conexões e por, não sei dizer, por que todos esses nomes aí, ou todas esses personagens abriram as portas ou abriram o coração para trazer, mas eu sou bem grato também a tudo, de ter vivido tudo isso, de ter conhecido essas pessoas. Esse meu ortopedista, ele é meu anjo da guarda até hoje, eu indico ele para todo mundo e, assim, qualquer pessoa, machuquei qualquer cara, liga para ele. Arthur, e quantos Ironmans e half Ironmans and duathlon and swimming and run você fez na sua vida? Swing Run é a melhor história de todas aí. Ironman Full foram 2, eu não vou falar só, né? São 2 Ironmans Full, os 2 aqui em Florianópolis. Half Ironman foram 16, mas eu tive um break aí nesse período de Ironman, né? Na véspera não, alguns meses antes do meu primeiro Iron, eu sofri um acidente de bike, também por imprudência, desconhecimento, e não indico para ninguém fazer o que eu fiz, de sair se inscrevendo numa prova de alta complexidade assim, sem ter bagagem prévia. E eu peguei um certo trauma de bike, e depois que eu acabei o meu Ironman, fiz essa questão toda com meu irmão, eu encostei a bike, aposentei ela e fui correr outras provas. Aí fui correr minha primeira maratona de fato e fui para as corridas de montanha, de aventura, né, em geral, que é o que eu realmente gosto, assim, esse bichinho me pegou com força. Então teve esse break aí, mas foram 16 nesse meio tempo, aí quando eu voltei a fazer Iron agora, foi alguns anos depois, enfim, uns 3 anos depois, foi quando eu conheci minha esposa até, treinei mais pesado, eu fui para o Mundial do meio Ironman, que foi em Chattanooga, no Tennessee, consegui o índice aqui, uma prova linda que eu fiz lá em Lima, no Peru, peguei o índice lá, fiz algumas provas aí, depois fui correr maratonas, né, maratonas são 18 também, e você vê, se for pensar, são 11 anos de treino só, é muito pouco, né,
É muito intenso. Meia maratonas eu já são 64, eu fiz muitas e gosto de fazer. Duathlon não lembro, não sei, mas foram pouquinhos. E o Mundial de Swim Run, que foi a prova mais maluca de longe que eu vivi, essa eu achei que eu ia encontrar meu pai lá em cima. Essa foi complicadíssima. Mas, Arthur, para quem está ouvindo, eu pesquisei, eu sei o que é, mas você pode explicar o que é o Swim and Run? Eu fui o primeiro atleta, junto com meu parceiro, né, o César Miguel, que é um baita atleta e baita profissional do esporte e da educação aqui no Brasil. É uma prova que você faz em dupla, nós fomos a primeira dupla sul-americana a fazer essa prova. Tem uma história engraçada, porque quando a gente se inscreveu, o resumo foi o seguinte: eu tinha me machucado logo depois aí do Ironman de 2013, eu estava em Santa Bárbara, na Califórnia, tinha ido conhecer lá, enfim, estava viajando para lá e saí para dar uma corridinha, estava com a viseira do Ironman, conheci um cara, Matthew Merkur, que é um baita treinador americano, viu a viseira, antes que ela puxou papo, eu falava muito mal, quase nada de inglês, e eu caí de bike, não corro mais, falei tudo errado com ele, mas falei, pô, eu tô correndo prova de montanha, eu acabei de correr a maratona do deserto do Atacama, que foi meu sonho, não sei o quê, e aí, no inglês péssimo, ele falou, pô, você precisa fazer, se você gosta de nadar e de correr montanha, você precisa fazer swim run. Eu, ok, thank you, bye, vou nessa. Depois que eu fui ver o que era, e era um mundial, na época, o mundial tradicional acontece até hoje, né, o Swim Run Challenge acontece, a final é na Suécia, e tinha algumas etapas pela Europa, e eu nadei a etapa, que eles chamam da classificatória do mundial, em St. Moritz, na Suíça. Basicamente, a prova consiste em, você larga e vai até a chegada, sem parar. Se tiver chão, corre, se tiver água, nada. Você não troca de tênis, você não nada sem tênis, você vai do jeito que você quiser, você precisa chegar do outro lado. Então, essa prova que eu fiz, essa etapa, foram 7 trechos de montanha, 7 montanhas ou 7 corridas, e 6 lagos que você cruza. Então, cara, larga de tênis, roupa de borracha, porque a água lá é água de degelo, você está numa estação de esqui, sobe montanha, desce montanha, chegou no lago, pula no lago, sai nadando, atravessa do outro lado, continua correndo e vai embora. E era água de degelo. Então ali, salvo engano, foram 48 quilômetros no total de corrida e 6,5 quilômetros de natação, acho que foi no acumulado. Deu 8 horas e pouco de prova. Essa foi, assim, era isso, era o verão na Suíça com água de degelo, a água era de 4 graus, média, 6, era uma loucura. E ao mesmo tempo calor forte, você correndo com roupa de borracha no calor e depois você toma um choque térmico, acorda e volta e toma. Eu sei que um dos trechos eu pegava a sopa que eles serviam depois nas saídas da água para reaquecer, quando eu jogava dentro da roupa de neoprene para ver se eu esquentava, porque eu tava muito mal, assim, de frio, muito mal. E por que dupla? Por que tem que correr em dupla? Ótima pergunta, porque como é uma prova de alta complexidade, inclusive de sobrevivência, eles entendem que não existe a característica da prova individual por questão de um ajudar o outro. E, de fato, foi muito importante. O César é um gigante aqui, e ele me ajudou muito. Eu passei mal num dos lagos, eu tive hipotermia, cara, era engraçado, porque a gente cometeu não vou falar que um erro, né, de novo, é desconhecimento. Eu nadava muito bem e ele corria muito bem, então assim, um vai puxar o outro, e na verdade um acabou impactando o outro, né, porque a hora que um estava morto, o outro estava puxando o cabo, e foi assim. Mas na natação, curiosamente, num dos trechos que eu passei mal mesmo, eu tive hipotermia séria, ele me puxou tal, e eu sentei, tive que sentar, parar, sol, sopa no corpo, tá, para voltar a temperatura e continuar a prova depois, num ritmo bem mais lento, mas a gente terminou tal. Outro fator engraçado é que eles não têm nem medalha de finisher. Eles têm um troféu para os campeões tal. E a honraria que eles dão é você manter o colete que eles dão para você levar para casa se você terminar a prova. Se você não termina, você não leva o colete para casa. E foi até engraçado eu comentar isso no início, que quando a gente se inscreveu, o dono da prova mandou um e-mail para mim perguntando se a gente estava certo que ia participar, porque nunca tinha tido um sul-americano, porque a condição é adversa. E se a gente passasse, fosse classificado para a final,
Na final são 10 ilhas no meio da Suécia, no meio do caos. Você põe o vídeo lá, você vê os caras empurrando pedra de gelo na água. O que a gente vai fazer lá, né? Mas confesso que era a nossa meta, não conseguimos, mas o fato de ter cruzado a linha ali foi mágico. Mágico, né? E dessas provas loucas, quais são essas provas que você chama de provas loucas? Uma foi no deserto, uma é... Vamos lá, loucas nas suas mais diversas complexidades, né? Umas mais, outras menos, porque também casa com os meus momentos de vida e os riscos ou as dedicações que eu consigo dar, né? Óbvio. Então, o Ironman 2013, depois a Maratona do Deserto do Atacama, depois eu fui correr o El Cruce na Patagônia, com uma baita experiência que eu vivi, os 100 quilômetros lá em 3 dias. Depois o Engadin Swim Run, essa prova de Swim Run. Depois eu voltei com o alvo aí de pegar a vaga para o Mundial do Ironman. Eu só não sei se foi nessa mesma ordem, agora eu vou me confundir. Fiz uma maratona aquática, os 10 quilômetros do Rei Rainha do Mar, um ano. Fiz, o ano passado, eu corri a ultramaratona aqui de Bertioga Maresia solo, aqui no litoral de São Paulo, muito bem também. Já tive num ano também o objetivo de pegar o índice para a maratona de Boston e correr a maratona de Boston, corri. No outro ano eu fiz o desafio do Dunga na Disney, tinha recém-casado, corri os 5, 10, 21, 42 nos tempos que eu queria fazer, abaixo de 4 por quilômetro, 5, 10, 21. Que mais? Isso aqui tem um pouquinho da história. Eu corri... tem várias maratonas também, né, que aí eu vou fazendo nas viagens, mas as principais são essas. Aqui fica só... corri a Up Hill Marathon, que é uma prova extremamente complexa aqui, né? Subir a Serra do Rio do Rastro, não sei se você conhece. Foi bem mágica. Eu tinha alguns lugares... Essas medalhas todas são de Half e Ironman, Swim and Run, todas você participou. E maratonas. Aqui só ficam as maratonas, só as provas que eu chamo das mais especiais, ou seja, as provas mais, essas todas de montanha, todas, os Ironmans e Half Ironmans e as maratonas todas que eu fiz, Lisboa, Roma, Buenos Aires, São Paulo 2 vezes, tem várias aqui, o Rio, tem bastante prova aqui. Arthur, em 18 dias você vai fazer a maratona do fim do mundo no Ushuaia, no gelo, 42 quilômetros correndo no gelo, é isso? É isso aí, minha loucura do ano. Essa aí é a minha loucura do ano. Essa é a minha loucura do ano. Eu tenho um contexto para isso, né? Lá atrás, quando eu quis correr o desafio, a Maratona do Deserto, porque a minha dificuldade na época da síndrome do pânico era ficar sozinho. Para mim era a pior sensação do mundo em qualquer lugar que eu tivesse. No banheiro eu tinha dificuldade de estar sozinho. Foi um nível bem complicado. E aí eu quis me provar, uma vez que eu me provei fisicamente dentro do Ironman, eu quis me provar que eu conseguiria ficar sozinho num lugar sozinho. E eu consegui fazer isso no deserto, até porque consegui bem lá, fui em 4º lugar geral lá, então corri sozinho boa parte do tempo, cruzei a principal duna de areia lá, sozinho, então foi um teste de fogo que transformou minha vida. O teste desse ano é porque eu tenho muita dificuldade com frio. O frio para mim é para ficar no sofá assistindo Netflix, eu não consigo, é muito difícil. Hoje aqui em São Paulo deve estar seus 19, 20 graus, eu estou de moletom e não estou confortável, entendeu? Então, acho que faltava, e essa experiência no Engadin Swim Run lá na Suíça me pegou muito, né, do frio da água e tal. Então, dentro do meu contexto, tirando o meu desafio maior, que a gente já pode falar em breve aí, era superar o frio, e mais que superar o frio, eu quero ir bem, então eu vou mesmo com toda a gasolina para cima, para fazer uma prova mágica de ponta a ponta e poder ter mais esse check na minha lista aqui de superação de tudo que isso reflete na minha vida, né? Arthur, e como é que você está se preparando para correr no gelo, morando em São Paulo?
Essa é a pergunta de todo mundo, a minha equipe, meus funcionários falam assim, como é que você tá treinando? Cara, eu tô correndo, não tenho o que fazer. Eu não sei, não sei. Eu tá bom, já fui na neve, já vi neve, já corri, quer dizer, nunca corri, eu já vivenciei, já andei, já escorreguei, não sei. Tem o tênis próprio, óbvio, que a gente tem os equipamentos que eles indicam. O meu treinador é um cara, ele é o famoso rei da montanha, ele já ganhou lá, ganhou tudo quanto é lugar do mundo, é o cara mais famoso de montanha. E ele me dá todas as dicas de como ir, mas o fator desse tipo de prova é que é isso, se olhar no Instagram hoje, eu olhei agora há pouco, cara, tá uma nevasca, uma ventania lá maluca, não sei nem se vai ter a prova no dia, porque eles avisam isso, pode mudar tal. Então, assim, não tem muito o que esperar, o negócio é, não para, vai em frente e vai embora, vai indo, vai indo. Eu gosto de ouvir muito minha respiração, meu coração, eu desligo mesmo na prova, assim, eu entro num transe na prova que eu não vejo onde eu tô, eu não sei onde eu tô, e eu vou embora. Então, isso para mim é isso, eu sei que eu vou chegar, eu vou parecer um esquimó lá, mas eu vou chegar, certeza. Não, legal. E o mais bacana é que sua esposa também é do esporte, acho que ela te entende muito bem, né? Tudo que você inventa, as loucuras, eu acho que ela te apoia, tudo isso. Precisa, né? Precisa. Ela vai lá também, ela tá grávida agora, vem nosso segundo filho, ela não vai largar a mão, ela vai lá, vai esperar na linha de chegada. E eu também, obviamente, sempre apoio muito ela em tudo, porque a gente se conheceu assim, a gente tem a gente gosta de sair junto para treinar, vai para academia junto, vai nadar junto, a gente se conhece assim, né? Nossa vida é assim, então é muito gostoso. Eu estou vendo que você está usando um moletom escrito Think Sports. Esse é o nome da sua empresa e o que hoje você faz? Vamos chegar hoje no hoje. Vamos lá. Cara, assim, lá nesse meio do caminho aí, inclusive o fator Ironman ali em 2013 foi um fator predominante que eu entendi um mix de propósito, de rebeldia e de sonho, viver o esporte o tempo todo. E obviamente que não tinha nenhum sentido de viver isso profissionalmente, né? Como atleta, não era o contexto. Então eu busquei ali naquela fase, exatamente em 2013, uma forma de encontrar o meu espaço no mundo esportivo. E aí eu comecei a perceber naquela época que existia eu vou falar que é carência, mas no bom sentido, tá? Não é pejorativo. É uma carência no esporte se comunicar. Óbvio, não estou falando de grandes marcas, não, é de falar com os mais diferentes tipos de consumo do esporte. Não estou falando de grandes players. Tudo bem, aí naquela época eu fiz várias consultorias de fazer comunicação de corrida de rua, organizador de provas, essas coisas. E aí, como eu falo, né, eu sou muito, muito fã de Deus, de tudo que a gente pode, de tudo que isso vai, né, se conectando e vai se construindo. Num dado momento que eu já estava, confesso que eu entrei bem para me aventurar no meio esportivo, sem ter grana, nada, sozinho, né, solteiro na época, estava tranquilo, e aí a grana começou a acabar, eu vi uma vaga para trabalhar na academia do Gustavo Borges, enfim, aí conheci o Gustavo, que era meu ídolo, eu nunca tinha falado com ninguém do esporte, para mim um atleta de alto rendimento era intocável, né, e de repente eu estava numa sala de reunião sendo entrevistado por ele. Tem uma história engraçada que ele entrou e falou: ô menino, tudo bem? Como você tá? Eu falei, primeira frase na entrevista, eu falo, não tô bem não. Ele, como assim? Eu falei, cara, porque eu sonhava em ser você. Essa foi o começo da entrevista. Aí ele, pô, como assim? O Gustavo é fantástico, enfim. Aí quis Deus me colocar na frente do cara e eu sentei lá e fui trabalhar com ele. O contexto ali, obviamente a empresa dele super estruturada, pioneira no Brasil, mas tinha total propósito comigo, que era o esporte como desenvolvimento infantil, especialmente como educação. Na natação tem outros propósitos, né, o salvamento, a sobrevivência aquática e tudo mais, mas era o esporte de forma mais pura e massificada para as crianças. Eu sempre tinha um questionamento, porque é sempre muito competitivo e tal. Pô, na natação, eu queria federar logo, competir estadual e tal, e pô, eu não era um cara bom para aquilo.
Então eu fui num cenário daquela corda bamba, aquela linha tênue de ou você vai logo e desponta, ou você não presta e para de nadar e sai daqui que você está ocupando espaço de alguém que pode. Isso para mim é uma coisa completamente equivocada. E eu vi isso lá nele, uma massificação do esporte, que eu não percebia antes. Então nem ele chegou a ter o campeonato dele, mas nem campeonato ele tinha. Então é a metodologia, o processo de massificação. E comecei a estudar isso e vi, cara, o Brasil não tem isso de uma forma organizada. Porque quem tem, na verdade, está totalmente atrelado ao esporte. E não tem o que, de fato, Think Sports é pensar no esporte. Eu nunca falo de dentro da quadra, de dentro da piscina ou de dentro do campo de futebol. Isso, as grandes marcas que eu atuo falam. Agora, da borda para fora, da quadra para fora, da linha lateral para fora, é o que a minha empresa faz. Então, resumindo, lá em 2014 para 2015, eu fui trabalhar com o Gustavo, aprendi muito, de novo, muito grato a tudo que eu pude viver com ele, meu ídolo. E aí eu tive a oportunidade aliás, eu acabei me debruçando nesse mundo, estudando isso, vi essas oportunidades, eu pude trabalhar com Ronaldo Fenômeno, Bernardinho, Flávio Canto, tantos outros projetos, né, que estavam sendo construídos ou passavam por reformulação, até que em 2018, 24 de maio de 2018, eu abri oficialmente a Think Sports como minha agência para atender esses programas esportivos de desenvolvimento de esporte como educação, totalmente impulsionado, é verdade, pelo projeto da NBA, que eu assumi aqui no Brasil, NBA Basketball School, e aí hoje, 5 anos depois, vem se desdobrando em vários projetos muito bacanas, sempre com o propósito do esporte como educação. Eu não falo de competição, não falo de especialização, eu falo do esporte na mais pura essência de inclusão para todo mundo aqui. Então é isso que a gente tenta fazer e é o que me faz acordar todos os dias aqui para seguir no nosso jeitinho aqui e transformar o mundo dentro do possível. E hoje eu acho que você dedica boa parte do seu tempo para a NBA School do Brasil e já está até fora do Brasil, né? Exato, está no Uruguai também. Você vê como a vida é, né? Meu tio lá atrás me fez assistir as últimas danças do Jordan e tudo mais, e o mundo Kobe, etc. E hoje eu ter a marca da NBA do nosso lado aqui é um negócio inexplicável, né? Então, e poder fazer isso é muito mágico, porque a NBA também dispensa, não é nem que dispensa apresentação, né? A forma com que eles conduzem as parcerias, as oportunidades, os negócios são fantásticos, assim. Então, e aí sim, a gente agora, no ano retrasado, a gente expandiu para o Uruguai, que foi o segundo país aí nessa expansão da América do Sul, mas lá nós temos muito trabalho a ser construído aqui também, e agora novos projetos também. A gente deve lançar em breve um outro projeto que vai plugar ainda mais esse contexto do meu histórico com uma grande marca, que a gente está aí para divulgar nos próximos 2 meses aí, talvez, de iniciação esportiva, que vai ser muito especial. Legal. Também. E minha curiosidade é, quantas escolas da NBA School você já tem no Brasil? E você tem mais ou menos o número de atletas, o número de jovens, e qual a faixa etária dessa garotada que participa? É curioso, né? Porque hoje o Brasil conta com exatamente 203 escolas da NBA, nossas, em 23 estados. Nós temos aí aproximadamente 12 mil alunos que fazem parte desse programa. E o mais especial, que eu falo, que eu posso falar dessa forma, que de novo é com respeito e carinho, e de alguma forma dentro do basquete eu consigo me assemelhar ao que o Gustavo Borges faz com tanta maestria, que hoje 30% da nossa rede é abaixo de 9 anos. Então é a iniciação mais pura do basquete. Então é a tabelinha reduzida, a bolinha tamanho 5, às vezes tamanho 3, porque eu tenho baby basketball com 4 aninhos. Então é muito especial ver que o basquete, o esporte, né? O Brasil lidera o ranking de obesidade infantil. Isso para mim é assim, é muito triste ver isso. Então saber que, de novo, ter mais Gustavos, né, em outros mundos, em outras modalidades, na verdade, podendo desenvolver, atrair a atenção das crianças, é muito mágico, para que a gente possa ter um futuro mais saudável, né, e o esporte mais praticado aí na sua essência de
de estilo de vida, né? Se vai ser atleta, se vai jogar profissional, esse é outro problema, isso é lá na frente. A gente entende que isso vai acontecer com alguma naturalidade, se acontecer. Agora, seres humanos melhores, que é o nosso propósito, é o que eu acredito, como a gente começou, o esporte salvou minha vida. E eu espero que dentro do nosso trabalho a gente possa salvar vidas assim também. Eu humildemente acredito que sim. Não, eu acho que com certeza 12 mil vidas você já está salvando, né? Que são esses atletas que estão envolvidos no seu projeto. E se 1% desses 12 mil virarem atletas de ponta, é show, sucesso, né? Eu acho maravilhoso esse trabalho que você está fazendo. E a gente torce para, não sei qual que é o timeline, ou qual que é o tempo que talvez vai surgir o primeiro jogador da NBA que saiu do NBA School do Brasil. Talvez 5 anos, em 10 anos. Pode ser que surja, né? Pode ser. A gente vê coisas legais acontecendo, né? Hoje cada vez mais vai acontecer. A gente tem feito camps, jogos, campeonatos, aí naturalmente isso vai aflorando, né? Mas aqui dentro do nosso mundo, eu não sou profissional de educação física, então nem posso falar por isso, mas, de novo, o que a gente fala é que quando a bola sobe, toda a magia do esporte acontece, né? Ela vai acontecer ali tem uma energia, um negócio ali que vai acontecer. Com algum ajuste ou não, sim. Agora, dali para fora é onde a gente precisa mudar a mentalidade, seja das crianças, das famílias, das escolas, dos clubes, e trazer uma nova percepção para que o esporte não seja excludente, né? Aquela história para o basquete é que a gente sempre ouve, né? Ou você é grande ou você não serve. Cara, peraí, ninguém nasce com 2 metros de altura, cara. Você não pode esperar a criança ter 2 metros de altura para fazer o basquete funcionar. Você não pode ter esses crivos assim, tem que ser para todo mundo. Então, trazer essa conscientização, e que ganhar e que perder é fantástico também, ensina muito, desde que você saiba trabalhar com isso. A maior escola está nessas frustrações, né? Esses aprendizados. Então, na minha vida também posso colocar aqui um exemplo disso, né? Foi nas perdas que eu mais me fortaleci. Então, acho que tem tudo de bom aí para fazer isso dar certo. Legal, Arthur, eu acho assim, fantástica a sua história, que foi uma história de muita superação, uma superação atrás da outra, desafios um atrás do outro, e conquistar a NBA é um desafio enorme que você conquistou e está realizando um ótimo trabalho. Se você pudesse deixar um recado aqui para quem está ouvindo esse podcast, ou para pais, ou para atletas, para quem você deixaria um recado para a gente poder encerrar esse nosso podcast? Bom, primeiro, é curioso, né? Porque eu vou dar uma palestra daqui a alguns dias e eu estava preparando material e combinou com o dia de hoje, né? Para quem... Eu posso deixar da seguinte forma, assim, né? Não é só aqueles clichês de acreditar no sonho, etc. E tal. Mas ter talvez a minha principal mensagem é ter uma cabeça aberta, no sentido de entender ter os aprendizados, né, saber absorver os aprendizados que a vida nos põe aí todos os dias, absolutamente todos os dias, amadurecer com isso, mas enxergar o lado positivo disso tudo, né, buscar o lado positivo de tudo, e a partir daí, dos seus sonhos, suar muito a camisa para realizá-los, né? Se pensassem lá atrás, quando eu perdi meu pai, o meu primeiro sentimento era que minha vida tinha acabado. Se falassem para mim lá, quando vendedor de shopping, que eu tenho muito orgulho disso, que eu seria dono de uma empresa e representaria a NBA 15, 16 anos depois, 18 anos depois, eu falei, cara, você está completamente louco, vai se tratar. Então, mas eu sempre quis, o esporte sempre teve na minha veia, e o meu maior sonho foi poder fazer isso acontecer. Então, a mensagem acho que é isso, buscar enxergar o lado positivo de tudo e depois suar muito a camisa para realizar. Mas o que você falou agora, acho que amarra tudo. Suar muito, acho que é a palavra-chave. Você acreditou numa ideia e você é um cara batalhador, esforçado, tá mais do que provado. Quando você pega uma coisa, você faz bem feito.
Então, você pegou a natação, você fez bem feito, você pegou o Ironman, você fez bem feito, você pegou a NBA, você está fazendo bem feito. Então, quer dizer, não é só ter o sonho, tem que ter o lado da dedicação, né? Quanto mais você se dedicar, mais sucesso você vai ter. E é isso que você provou aqui. E quando eu falo da questão, um ponto super importante para complementar, quando eu falo de enxergar o lado positivo, é porque, assim, os meus treinadores, eu falo isso com a maior paixão do mundo. Eu sou extremamente apaixonado por todos os treinadores que eu tive, todos. Porque eles também foram meus pais. E longe de falar que eles foram bonzinhos e acolhedores. Podia ficar horas aqui contando histórias de situações que me marcaram, que ali foram gatilhos que me fizeram amadurecer, mas enxergar o quanto tudo aquilo que eu podia viver naquele momento foi especial. Até hoje. Até hoje. Da mesma forma e na mesma intensidade, os chefes que eu tive de empresa. Lá, o gerente da loja que me acolheu no meu primeiro emprego, até o chefe da multinacional que eu trabalhei. Eles não foram nem um pouco carinhosos, mas foram profissionais. E aí depende da leitura de cada um. Então, quando a gente enxerga que, poxa, o cara está sendo duro, mas ele é para o bem do negócio naturalmente nosso, tem um lado positivo nisso. Saiba aprender, aproveite para aprender e usufruir desse amadurecimento. Eu acho que é isso que eu tentei, confesso, na inocência, no feeling, mas que me fizeram estar aqui hoje. E, poxa, sou só uma gotinha no oceano aí para fazer dessa vida esportiva aí algo especial. Não, com certeza você está mudando o mundo de 12 mil atletas e com certeza mais 24 pais e mães e tios e tias que todos participam. Não é só o atleta, né? Você envolve uma família inteira no projeto da NBA. Então, Arthur, para encerrar, eu queria desejar todo o sucesso do mundo na sua maratona do fim do mundo. Sucesso do mundo na maratona do fim do mundo. E espero daqui 18 dias você traga mais uma medalhinha para pendurar no seu quadro de medalhas das suas conquistas do esporte. Vai estar aqui. Essa aqui na esquerda aqui ficam as principais. Aqui fica o meu cantinho. Já está reservado mais uma para ela aqui, com certeza. Mais uma para ela, né? Maravilha. Com certeza. Tá bom? Eu agradeço. Parabéns pelo movimento, também é muito importante. Esse bate-papo, contar essas histórias, os diferentes perfis e poder bater papo mesmo é super rico. Eu sou fã disso, gosto, consumo demais desses conteúdos, porque a gente está sempre aprendendo com todos. Parabéns por isso e agradeço a oportunidade. Maravilha. E antes de encerrar, eu só queria agradecer o nosso amigo Eduardo Agra, porque foi ele que me colocou em contato com você. Obrigado, Agra! Estou aqui com o Arthur fazendo esse bate-papo delicioso. Arthur, muito obrigado. O Agra é um padrinho do programa da NBA, é um amigo que o esporte me deu, que o basquete me deu também, me abriu várias portas e mais uma especial aí. Obrigadão, Agra, fica com Deus sempre, você mora no nosso coração aqui. Maravilha, no meu também. Valeu, Arthur, obrigado. Um abraço, obrigado. Um abraço. Valeu.